Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Meu nome é Gabriel Chaves e a gente vai fazer a resolução de 6 questões do vestibular da FUVEST 2023, segunda fase. É um vestibular bem clássico aí, tem bastante questões com continha, a gente fazer regra de 3, análise dimensional, e a gente vai resolver essas 6 questões discutindo bem aí cada uma o que está acontecendo. Vamos lá? Então, beleza, tá aqui, né, o logo da FUVEST, né, o vestibular para USP. Prova do segundo dia, vou resolver aqui a prova A, beleza? Então, prova A. Há 6 questões, pessoal. Então, tá aqui, ó, todos os temas, toda a minha avaliação. A gente vai ver questão de química orgânica, né? São itens A, B e C. Então, questão 1 a questão 6, ó. Química orgânica, 4 itens. Química geral, 5 itens. 2 itens de química ambiental e as 2 últimas de físico-química inteiras questões. As que tem conta, né? Item C daí tem 2, questão 5, questão 6, então vira e mexe tem continha aí na prova, tudo bem? Vamos lá. Questão 1, FUVEST 2023, segunda fase. Primeira coisa que a gente olha é que tem coisas aqui no espaço de resposta, né? Na verdade, eu editei aqui, então é questão 1, questão 2 e o espaço de resposta fica do lado, só que eu editei para ficar aqui embaixo. A gente tem aqui coisas para preencher e uma tabelinha periódica, beleza? Então tem coisas ali para a gente usar. Moléculas, né? Etano, eteno, molécula A, molécula B. Uma das formas de se compreender a estrutura de moléculas orgânicas é utilizando modelos, como os apresentados a seguir, para as moléculas do etano e do eteno. Então, quando a gente está estudando química orgânica, a gente usa modelinhos moleculares para estudar. A. Complete na folha de resposta os átomos correspondentes a cada tipo de bolinha do modelo do etano. Clássico, clássico. Bolinha preta, carbono, bolinha branca, hidrogênio. Ele está falando de moléculas orgânicas, né? Item B. O etino, então não está aqui, né? Etano e etino. O etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como gás de solda, de fazer soldagem, né? Ele, cara, que fica com maçarico ali, como gás de solda e como matéria-prima para centenas de outros compostos. Usando a notação de Lewis, estrutura de Lewis, desenhe na folha de resposta aqui embaixo a molécula do acetileno. Quem que é o acetileno? É o etino. Essa molécula apresenta algum tipo de isomeria? A gente vai ter que falar de isomeria. Então, desenhar ela e falar se tem algum tipo de isomeria. B. Considerando aqui a principal parte, né? C. Considerando que dois átomos representados pelas bolinhas claras aqui, ó, foram substituídos por outro átomo distinto, verde, em cada molécula. Então, eles tiraram aqui no etano e no eteno, tiraram hidrogênios e colocaram um outro elemento com a bolinha verde, verde clara. Como na figura a seguir. Em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? Qual que é a isomeria geométrica? É aquela cis-trans, um clássico, clássico, clássico. Então, nessa daqui não tem cis-trans, né? Isso daqui pode rotacionar e não vai ter isomeria geométrica, e aqui pode estar do mesmo lado e vai ser cis, ou essa bolinha verde está do outro lado, né? E seria a isomeria, o isômero trans. Então, é a molécula B. Pinte na tabela periódica, na folha de respostas, 3 elementos que poderiam representar a bolinha verde. Essa bolinha verde é um elemento que faz quantas ligações químicas? Uma só, um pauzinho só. Aqui o carbono está com 4 pauzinhos, faz 4 ligações, a bolinha verde só faz uma ligação. Quais que são os compostos que fazem apenas uma ligação na tabela periódica? Quem está no grupo 7, que são os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, iodo. O hidrogênio não pode ser porque o hidrogênio é a bolinha branca que foi substituída. Então, temas aqui da questão, né? Química básica, né? Saber bolinha preta, bolinha branca. Eu ensino isso nem na orgânica, eu ensino isso lá na minha playlist de química básica, né? Átomos, moléculas, fórmula estrutural, fórmula molecular. A gente tem aqui já um tema de ligação química, que são as estruturas de Lewis, e um pouco de química orgânica aqui com a isomeria geométrica e ver se o etino tem algum tipo de isomeria. Beleza. Então, bolinha clara, hidrogênio, bolinha escura, carbono. Tranquilo, já ganhamos nossos pontinhos aqui no item A. Estrutura de Lewis do acetileno. O acetileno é o CH3, CH3 é o etano,
CH2, o eteno, CHC, tripla ligação CH, é o etino. Aí a ligação carbono-hidrogênio a gente representa aqui com duas bolinhas. A ligação tripla carbono-carbono, a gente põe aqui as bolinhas formando, né, essas ligações aqui, o par de elétrons compartilhados é a ligação covalente. Essa é a notação de Lewis do etino. Tem algum tipo de isomeria aqui? Não, a molécula não apresenta nenhum tipo de isomeria. Aqui não tem como você ter o C2H2 formando outra estrutura, né? Então, essa é a fórmula de Lewis. Qual que é a fórmula molecular? C2H2. Tem como C2H2 formar outra molécula? Não tem. Então, não apresenta nenhum tipo de isomeria. Já aqui no item C, a gente tem que falar qual pode gerar isomeria. Eu já disse que é a molécula B. Pode ocorrer isomeria geométrica na molécula B. Não preciso explicar, não preciso me alongar. Observe que é uma prova clássica. É só responder, bate pronto, coisas muito tradicionais. Não tem nem muito que refletir ali sobre uma coisa muito diferentona, tudo bem? E a bolinha verde pode ser representada por elementos da família 17 halogênios. Tem que pintar, né? Ele pintou aqui. Pinte na tabela. Vamos pintar. Você vem aqui, ó, e pega. Ele pediu para pintar só 3. Então, pintei o flúor, pintei o cloro, pintei o bromo. Pronto, já respondi o A, o B e o C muito rápido, sem muito dor de cabeça. Primeira questão, tranquilinha aí pra gente. Vamos para a questão 2. Essa é uma questão, pessoal, que envolve diamantes aí. O cara vai fazer uma bebida gaseificada com gás carbônico feito de diamantes. Olha a que ponto que chega a ganância humana, né? A gente aí trabalhando igual louco e os caras fazendo bebida gaseificada com pó, com diamante. Então, é esse o nível que a gente chega. Que situação que o capitalismo chegou, né? Eu tô tomando uma bebida gaseificada, mas ela é feita de diamantes. Olha como que eu sou melhor do que você. É um absurdo, né? O nível que chega a sociedade. Então, vamos lá. O diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Material mais duro porque ele risca todo mundo. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes, e sua ingestão causaria desconforto. Então você não vai comer diamantes. Você que é um milionário, um bilionário, né? Que tem fortuna aí absurda, você não iria comer diamantes porque você vai quebrar seus dentes. Isso iria causar desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante para você mostrar que você é muito rico e pode pisar no. Gastar milhões nisso aqui enquanto tem gente passando fome. Há uma forma extravagante de ingerir diamante que é utilizada para produzir água com gás. Olha que coisa linda, gente. Como no procedimento seguir. Então, aqui, é, o diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro. Então, diamante triturado inserido num tubo de vidro. Foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro e foi aquecido com um maçarico. Então, entra oxigênio, ele aquece com maçarico. Você faz isso, o gás produzido foi recolhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Então, o gás produzido foi gás de óxido de carbono gasoso que foi inserido num tubo com nitrogênio líquido. Esse tubo de ensaio, ele está num ambiente aqui numa temperatura muito baixa, nitrogênio líquido, e liquefaz aqui, forma CO2 sólido. Olha só, CO2 sólido, forma gelo seco aqui, né? Dióxido de carbono sólido é gelo seco. Todo sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás de volume interno de 1 litro. Então, aqui pegou esse gelo seco, transferiu aqui para um cilindro de gás com volume de 1 litro, de 1 litro com válvula fechada. Todo o CO2 sublimou e formou o quê? Dióxido de carbono, gás carbônico gasoso nesse volume de 1 litro. O cilindro de gás, então, pode ser conectado a uma garrafa de água que vai ser gaseificado com a abertura da válvula. Aí o cara chega lá todo chique com
o cilindro de gás carbônico que foi feito com diamantes, borbulha na água e faz a água gaseificada com diamantes. Olha que patifaria. Que absurdo isso aqui. Eu tô revoltado com isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Dá vontade de ir lá e nem vou falar nada porque meu advogado não deixa. Então, beleza. Com base no esquema, a temperatura de fusão no nitrogênio, temperatura de fusão, fundir o motor do carro, derreter o motor do carro. Fusão é sair do sólido e ir para o líquido. A temperatura de fusão do nitrogênio é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do gás carbônico. O que a gente tem que pensar? CO2 está sólido, nitrogênio está líquido. Vamos substituir aqui, colocar duas coisas, facilitar para a gente. Água líquida e um bloco de alumínio sólido. Água líquida e um bloco de alumínio sólido. Os dois estão na mesma condição de temperatura e pressão aqui. Quem tem uma temperatura de derretimento... Desculpa. A água teria uma temperatura de derretimento maior, menor ou igual ao do bloco de alumínio sólido? Menor. Então a água iria fundir, derreter a 0 graus e o alumínio com certeza seria um valor maior. Então N2 tem temperatura de fusão menor que a temperatura de fusão do CO2. Por quê? Um está líquido e outro está sólido. Substitui, troca para substâncias que você conhece. Água líquida e alumínio. A água teria uma temperatura de fusão menor. Então aqui a gente já sabe que é menor. Beleza? B. Vamos passar aqui, né? Então ele foi descrevendo aqui, né, as principais partes. Ele deu NOT a DOT, né? Então, densidade do grafite, 2, do diamante 3,5, massas molares, constante dos gases, isso daqui, né? 0,082 atmosfera litro dividido por mol Kelvin. Então tá, ele deu esses dados do NOT a DOT, tem esse procedimento aqui. B. Se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, então ao invés de eu utilizar diamante triturado, eu utilizar grafite, a quantidade de CO2 formado no fim do processo seria menor, igual ou maior. Ele deu as densidades aqui, ó. O diamante, ele é mais denso do que o grafite. Então, se o volume é igual, Se o volume é igual, com o diamante, que é mais denso, você tem mais carbono. Então, a quantidade de CO2 formada no fim do processo seria maior, menor ou igual? Seria menor, porque um mesmo volume ali de diamante de carbono, no carbono com uma densidade menor, tem menos carbono, gera menos CO2. Tudo bem? A gente já vai ver como que isso fica na resposta. C. Partindo de 3 gramas de diamante, qual massa de gelo seco, esse cara aqui, será obtida? Qual será a pressão gerada pelo CO2 gasoso dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Considere o rendimento do experimento de 100%. Aqui, pessoal, é um exercíciozinho de regra de 3, análise dimensional, que é o método que eu uso, que é começar com massa de carbono, né, de diamante, começa com massa de carbono, vai para mol de carbono, sai de mol de carbono, vai para mol de gás carbônico, sai de mol de gás carbônico, chega em mol de gás carbônico e utiliza na fórmula, na equação geral dos gases, para descobrir a pressão que está aqui. Vamos lá? Então vamos responder agora item a item com calma. Temas das questões, né? Equação de estado, gases aqui, né? No item C, a gente vai ter que utilizar o PV igual a nRT. Aqui no item A, comparar a temperatura de fusão do N2 com o do CO2 é uma questão de química básica. Tem na minha playlist de química básica com 50 aulas. Assiste lá se você tem dificuldade nessa química básica. E aqui, né, no começo aqui que ele pergunta a massa de gelo seco obtida, uma estequiometria massa-massa. Parte de uma massa de diamante chega na massa de gelo seco, ele deu massas molares aqui pra gente. Ainda tem a questão aqui de densidade também no item B. Belezinha? Então vamos lá. A temperatura
TF de fusão do N2 é menor que a do CO2. Lembra? Eu troquei aqui água líquida, alumínio sólido. Água líquida, alumínio sólido, água e alumínio. Quem tem temperatura de derretimento menor? Água. Quem tem temperatura aqui no N2 e no CO2? N2. Fiz essa troca aí para facilitar. Fiz essa analogia aqui. Então, ó, N2 está líquido e CO2 está sólido. O que aconteceu aqui? O N2 líquido, ele está numa temperatura muito baixa. Ele está aqui em menos 270 graus, por exemplo. Menos 270 graus Celsius. Se ele está em menos 270 e ele está líquido, o CO2 em menos 270, porque ele entrou, ficou em contato térmico, fez troca térmica e ficou sólido, o N2 em menos 270, que é ele líquido, está líquido. O CO2 em menos 270 está sólido. Significa o quê? Que o N2 ele derrete numa temperatura menor, por isso que ele está líquido. Então, está líquido, N2 está líquido e CO2 está sólido, ou seja, é uma temperatura acima, então essa temperatura de fusão, menos 270, por exemplo, aqui, é uma temperatura acima da TF do nitrogênio, ou seja, ele derreteu, ele está líquido, e esse menos 270, que eu estou assumindo que está isso daqui, é uma temperatura abaixo da temperatura de fusão do CO2, ou seja, ele não derrete ainda. Em menos 270 ele está sólido, ele vai derreter aonde? Em menos 250, menos 230, uma temperatura maior. Por quê? Menos 230 é maior do que menos 270, que foi a temperatura que eu assumi aqui para a situação. Tudo bem isso? Que está explicado desse jeito, assumindo uma temperatura aqui de menos 270, o N2 já fundiu, o CO2 não, então a TF dele é menor do que a TF do CO2. Beleza, agora, B, essa questão da densidade, né? A densidade do diamante é maior que a do grafite, o que nos diz que em um mesmo volume, a massa de grafite será menor que a massa de diamante. Respondi, não, eu tenho que falar ainda do CO2. Assim, com o mesmo volume de grafite, seria utilizado menos carbono, porque ele é menos denso, formando ao fim do processo uma quantidade menor de CO2. Aqui a gente já teve que pensar um pouco mais do que na primeira questão e teve que relacionar aí essa questão da densidade, do volume com a densidade e com a menor quantidade de CO2 que seria produzido. Beleza? Vamos continuar aqui. C. Qual seria a massa de gelo seco obtido? A gente tem que fazer a equação da combustão que ocorre ali no cilindro com o diamante moído, né? Então, o diamante é carbono, o grafite é carbono, ele reage com gás oxigênio e forma CO2. Mostrei a equação. Qual que vai ser a massa obtida? Análise dimensional. 3 gramas de carbono, utilizo a massa molar de 12. Então, 12 gramas de carbono tem 1 mol de carbono. Corto a grama de carbono, chegaria em mol de carbono. Isso daqui é a massa molar. 1 mol de carbono, pela equação química aqui, ó, 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. Corto o mol de CO2. Então, eu saí de grama de diamante, fui para mol de diamante. Saí de mol de diamante de carbono, saí de mol de carbono, fui para mol de gás carbônico. Quero mol de gás carbônico? Não, eu não quero mol de gás carbônico. Usei a proporção estequiométrica, eu vou usar a massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol, né? A do oxigênio é 16, 2 vezes 16, 32, mais a massa do carbono 12, 44. Então, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Então, saí de grama de carbono, fui para mol de carbono, saí de mol de carbono, fui para mol de CO2, que é essa unidade aqui, saí de mol de CO2, fui para grama de CO2, que é a massa de gelo seco obtida. 3 dividido por 12 vezes 44, 11 gramas de CO2. Circulo, faço uma caixinha, massa de gelo seco obtida, tranquilo, maravilha. Agora vamos continuar aqui. Qual será a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius?
Com essa massa de gelo seco aqui, eu acho o número de mols de CO2. Eu não precisava fazer isso, eu só podia fazer até aqui a conta, ó. 3 dividido por 12 vezes 1, né? Se eu fizer a conta, esquece essa parte aqui, ó. Se eu fizer a conta só até aqui, eu chego em mol de CO2 e eu substituo na equação geral dos gases, PV igual a nRT. Então, P vezes V, qual que é o volume do cilindro? Ele te falou lá, um cilindro de 1 litro, estava escrito lá em cima. Vezes quantidade de mol. 3 dividido por 12, né? De novo, corta grama, corta com grama, corta mol de carbono, corta mol de carbono, chegaria em mol de CO2. Então eu faria a conta só até aqui. 3 dividido por 12, 0,25. Então, N 0,25 mol de CO2. O R foi fornecido aqui, né? 0,082 atmosfera por litro dividido por mol Kelvin. O volume está em litro, o R está em litro. O número de quantidade de matéria está em mol, o R está em mol. A pressão que eu vou achar vai estar em quê? Atmosfera, porque o R está em atmosfera. A temperatura eu vou usar aqui 27 graus Celsius? Não, porque o R está em Kelvin. Então eu vou colocar aqui 300 Kelvin. Não é 300 grau Kelvin, é 300 Kelvin. Coloco 300, faço a conta, né? É um vestibular tradicional, é uma conta que a gente sabe de cabeça, né? É 24,6, porque o volume molar, 1 mol, na CNTP, 1 mol a 27 graus Celsius, na CATP, então se for 273 aqui, dá 22,4. Se for 273, que é 0 graus Celsius, dá 22,4. Por 300 Kelvin, que é 27 graus Celsius, dá 24,6. Então, a gente sabe que 0,082 vezes 300 dá 24,6. 24,6 vezes 0,25, né? É dividir por 4. Pressão igual 6,15 atmosfera. Circula, põe uma caixinha. Pressão gerada dentro do cilindro é 6,15 atmosfera. É nada de muito, assim, fórmulas, contas, né? Continha, mas nada que você tem que quebrar a cabeça. É tudo coisa muito tradicional, assim. É sempre isso há 1 milhão de anos, né? Então, estequiometria, equação geral dos gases, entender a temperatura de fusão, entender densidade. São coisas que a gente estuda bem clássico na química, beleza? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, deixa um comentário e assim que possível eu respondo. As pessoas aí nos comentários se ajudam também. Vamos continuar? Se você chegou aqui, né, esse vídeo já deve estar com uns 25 minutos. Se inscreva no canal se você não é inscrito, isso me ajuda demais. Deixa um comentário para gerar aquele engajamento. Muita gente vai procurar a resolução aí da FUVEST, não acha. Eu tenho essa resolução bonitinha aqui, bem explicadinha. A gente ajuda todo mundo, se ajuda e me estimula a continuar com o canal. Se você quiser apoiar o canal, na descrição aí tem a forma mais atualizada para você me ajudar individualmente com algum valor, alguma coisa, algum apoio. Bom, vamos continuar. Questão 3 aí pra gente. Observe que tem coisas no espaço de resposta, né? Então, estrutura tem que desenhar aqui, EDC, DCC, tipo de interação intermolecular com a água. A gente vai ter que fazer uma estrutura, preencher aqui, tem espaço para ser. Tudo muito organizadinho para você não se perder. Beleza? Então vamos lá. Questão 3, FUVEST 2023, segunda fase. Então, ácido carboxílico, EDC, intermediário, peptídeo, subproduto, TCC. R1 e R2 são cadeias carbônicas aí diversas, tá? R não é radical, não. R é uma cadeia carbônica que pode ter muitas coisas. Então, em laboratório, os peptídeos podem ser sintetizados com reagentes que promovem a ligação entre diferentes aminoácidos. Então, um aminoácido, né? A gente estuda nas proteínas, são formadas por aminoácidos formando ligações peptídicas. O EDC, então tá aqui, esse cara aqui, é um composto que pode ser utilizado em solução aquosa com essa finalidade, como representado a seguir. Então, eu tenho um aminoácido,
utilizo o EDC, forma esse intermediário muito louco aqui, tem uns carbono formando ligação dupla com um nitrogênio e ligação dupla com outro nitrogênio, é uma função orgânica e diferentona que a gente não aprende no ensino médio. Aí forma esse intermediário que tem outra função orgânica aqui muito doidona que a gente também não estuda no ensino médio. Entra a amina que eu quero, então eu vou fazer a ligação do ácido carboxílico com essa amina aqui para formar o peptídeo. O que é o peptídeo? Tem essa amida aqui e essa ligação entre o carbono e o nitrogênio é a ligação peptídica. Ajuntei a cadeia carbônica 1 com a cadeia carbônica 2, formando a ligação peptídica, que é essa ligaçãozinha aqui, ó, que está bem em cima da caneta, no peptídeo, mais esse subproduto aqui. DCC, não sei o que é. Não sei porque que ele mostrou aqui. Um reagente similar chamado DCC, esse cara aqui, representado acima, pode ser utilizado para promover o mesmo tipo de reação, mas não é indicado para uso em meios polares, como soluções aquosas. Então, quando o meio tem água, tem um etanol, tem alguma coisa polar, a gente utiliza o EDC. Quando o meio é apolar, né? Quando o meio é apolar, ou seja, quando o meio é apolar, a gente usa o DCC. Ele não é indicado para meio polar. Beleza. Então, escreva no quadro de respostas a estrutura do subproduto quando DCC é utilizado em substituição ao EDC. Isso daqui, pessoal, é muito comum na FUVEST. Eles te dão uma reação que você nunca viu na vida e siga o mestre. Ele fala 1, 2, 3, 4. Aí você, 1, 2, 3, faz o 4 aí. Então é uma coisa que você tem que olhar para o modelinho e fazer igual. É um classicão também. Então vamos lá. Estrutura do subproduto formado quando se usa DCC. A gente vai ter que pensar esse subproduto, só que ao invés de ter o DCC, a gente em vez de ter o EDC, a gente vai usar o DCC, pega ele, põe aqui e tenta chegar no subproduto para representar na estrutura. O tema da ligação química, né? Reações orgânicas. Qual parte das reações orgânicas? Reações fornecidas. São reações que a gente não estuda, de novo, não estuda, e ele te fornece uma reação muito doida e você tem que copiar ela, a reação fornecida. B. O DCC é menos adequado para utilizar em solução aquosa do que o DCC, por ser menos solúvel. Então tá, aquela questão da polaridade que eu já tinha comentado. Indique no quadro da folha de respostas quais os tipos de interações intermoleculares justificam a diferença de solubilidade de cada uma dessas espécies em água. Então, o EDC em água e o DCC em água, falar dessas interações intermoleculares. Então, propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, né? Solubilidade. Então, a gente aprende as 5 interações intermoleculares, né? Da mais intensa para menos intensa. Íon-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido e dipolo induzido, dipolo induzido. E aí tem aqueles nomes, né? Interação de Van der Waals nas 3 menos intensas, dispersão de London para dipolo induzido, dipolo induzido. Então a gente aprende 5 tipos aí. A gente vai ver isso no item B. E a última questão aqui vai ter um texto que é uma estequiometria massa-mol. Olha lá. Um dos métodos utilizados para quantificar proteínas é o método de Kejal. Eu não sei falar esse nome aqui. Kejal. No qual é realizada a determinação da quantidade de matéria nitrogenada total em uma amostra. Então eu vou descobrir a quantidade de matéria nitrogenada nessa amostra. Esse método consiste em degradar toda a proteína de forma que todos os átomos de nitrogênio sejam convertidos em sulfato de amônio. Então, eu pego uma proteína e faço uma reação química que vai produzir um monte de coisa, mas o nitrogênio daquela proteína vai ser convertido em sulfato de amônio. Então tá. Então fiz uma reação química. Proteína virou um monte de coisa mais sulfato de amônio. Considere que 550,2 miligramas de um peptídeo, né? Peptídeo de fórmula molecular absurdo aqui, C123, H193, N35O.
32, então foco nos 35 nitrogênios. Foi submetido a esse método. Calcule a quantidade total máxima de mols de sulfato de amônio, NH4, parênteses 2, então eu tenho 2 amônios, sulfato, que seria produzido pela análise da amostra do método. Então eu pego esse cara, esse peptídeo, e transformo nesse. Aí eu tenho que partir dessa massa, desse peptídeo. Ele deu aqui ó, no NOT e a DOT a massa molar. Então saio da massa, vou para o mol, pela reação química chego no mol do sulfato de amônia. Não é difícil. É uma estequiometria massa-mol, é das primeiras estequiometrias. Não tem rendimento, não tem limitante, não tem nada aí para complicar. O que complica é uma fórmula aqui molecular com muitos átomos, né? Tirando isso, estequiometria massa-mol não é das mais complicadas. Então, beleza. Estrutura. A estrutura, pessoal, do EDC e do DCC, o que está se repetindo aqui? Ó? Vamos analisar. Essa parte aqui da molécula, né? C dupla N, C dupla N, C dupla N, C dupla N. Isso daqui no EDC gera esse intermediário. Então, esse carbono aqui vai fazer... vai continuar fazendo 4 ligações, só que ao invés de fazer C dupla N, ele vai fazer uma ligação com o oxigênio do ácido carboxílico que entrou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui no DCC e ao invés de ser essa cadeia aqui comprida e essa daqui, a gente vai colocar este grupo aqui por este grupo AK. Então, é a mesma coisa, só que ao invés de ter essa cadeia comprida, tem que ter isso daqui. Qual que é o subproduto? O subproduto é isso daqui, formando CNHC dupla O, CNH. Então, como que vai ficar? Vai ficar isso daqui igualzinho, só que ao invés de ficar C dupla N, vai ficar CNH. A gente vai pôr um hidrogênio aqui, porque ó, o que aconteceu? O que mudou daqui do EDC para cá? Mudou e esse carbono virou um C dupla O e os nitrogênios que faziam dupla viraram NH. Então aqui a gente só tem que pegar esse cara aqui, ó, que é o DCC, pôr uma dupla O no carbono e pôr hidrogênios nesses dois hidrogênios. Beleza? Sem entender o raciocínio, eu peguei o que ele fez, que ele me mostrou. Essa parte azul virou isso e depois virou esse roxo. Então eu só vou mudar essa parte vermelha para a parte roxa. Só vou mudar a parte vermelha para a parte roxa para ficar desse jeito. Então é só pôr uma água aqui praticamente, né? É só pôr uma água que é um hidrogênio aqui e um oxigênio formando C dupla O nesse carbono. É só seguir o que ele me mostrou. Então vamos lá. Vou colocar a estrutura. Então eu coloco aqui o anel, só que em vez de ser C dupla N, é C dupla O, NH. Pronto. Só seguir o que ele me mostrou. Agora vamos pensar nas interações intermoleculares aqui. O DCC é menos adequado para ser utilizado em solução aquosa. Então o DCC é apolar. Ele não vai ser utilizado. Que o DCC, por ser menos solúvel. Então, o EDC eu uso em água e o DCC eu uso em solventes apolares. Quais são as interações que eu tenho? Olha lá. Eu tinha comentado, íon dipolo é mais forte. Aqui essa seta aqui não ficou legal. Mas a ordem de força aqui, né? Íon dipolo, quando eu tenho um composto com carga e ali um composto polar, né, com um dipolo permanente, então íon dipolo. Depois, se eu tiver um composto polar com hidrogênio ligado em flúor ou oxigênio e nitrogênio faz ligação de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Então essa aqui é a ordem, as 5 interações que a gente tem. Vamos voltar lá para a gente ver o DCC e o EDC em água, né? Então interação intermolecular com água. Água, composto polar. Então vamos voltar aqui.
o EDC e o DCC. O DCC, olha só, ele é uma estrutura bem simétrica aqui, e o EDC, ele já tem um lado bem diferente do outro, e olha o que ele tem aqui, carga, que é o nitrogênio fazendo 4 ligações com carga positiva. Se ele tem aquela amina, que interação intermolecular que ela vai fazer com água? Se ela tem carga, se ela é um íon, ela vai fazer interação íon-dipolo. Tudo bem isso? A água é polar, o EDC tem carga, interação íon-dipolo. Tranquilo. Já o DCC é um composto que prefere interagir com compostos apolares e ele é bem simétrico, né? Ele não vai ter ali uma região com carga concentrada, ele é um composto mais apolar. O DCC vai gerar um dipolo induzido que interage com o dipolo permanente da água. Então, o DCC, como ele não é um composto polar ali muito claro, né? Ele é um composto apolar, ele gera a interação intermolecular dipolo induzido, dipolo permanente, que é essa daqui, ó, a penúltima, só não é mais fraca que a dipolo induzido, dipolo induzido. Onde que teria dipolo induzido, dipolo induzido? Do DCC com ele mesmo. Então, o DCC é apolar, outro DCC é apolar, dipolo induzido, dipolo induzido. O DCC é apolar, a água é polar. A água é polar, então dipolo induzido, dipolo permanente, ou DI, como eu representei aqui, né? Dipolo DI. Esse dipolo DI é o dipolo induzido, dipolo permanente, que é o DCC apolar com a água polar. Beleza? C agora. Agora a gente vai fazer a nossa estequiometria massa-mol aqui. Primeira coisa, uma equação simplificada do processo, porque a gente não sabe quem são os outros produtos. Então, o peptídeo, no método aqui Kejal, eu não sei o que se fala assim, né? Kejal, não sei. Ele produz... Nossa, tem o carro do ovo passando na minha rua. Se não tem carro do ovo passando na sua rua, revelação de classe social, o carro do ovo passando aqui na minha rua. Pera aí. Então, a equação simplificada, a gente tem aqui o peptídeo produzindo sulfato de amônio e outras coisas. Então, como que ficaria o balanceamento aqui dessa equação simplificada? Aqui eu tenho o peptídeo formando o sulfato de amônio. Se eu colocar 1 aqui na frente, eu tenho 35 nitrogênios. Aqui, que número que eu coloco na frente para eu também ter 35 nitrogênios? Se eu tenho 2 grupos amônio, então 2N vezes 17,5 dá 35. Então, se eu colocasse 1 aqui, eu teria que ter 17,5 sulfato de amônio. Para deixar números inteiros, né, eu multiplico tudo por 2. Se eu tivesse 2 peptídeos, eu teria 70 nitrogênios. E aqui 35 sulfatos de amônio, eu teria 35 vezes 2, 70 nitrogênios. Beleza? Vamos fazer agora a estequiometria. A gente parte da massa de peptídeo e chega na quantidade aqui que ele deseja de sulfato de amônio. Então vamos lá. 550,2 miligramas de peptídeo. Posso já sair usando massa molar aqui? Porque ele me deu a massa molar do peptídeo? Não, eu tenho que fazer uma conversão de massa. Então, 1.000 miligramas de peptídeo é 1 grama de peptídeo. 1.000 miligramas é 1 grama. Não vai colocar 1.000 gramas é 1 miligrama, tá? Então, eu saí de miligrama e fui para grama. Agora, eu uso a massa molar para eu sair de grama de peptídeo e ir para mol de peptídeo usando essa massa molar que ele forneceu desse cara enorme, que é um peptídeo. Eu saio de mol de peptídeo e vou para mol de sulfato de amônio. Por quê? Pela equação química, eu sei que 2 mols de peptídeo produzem 35 mols de sulfato de amônio. 1, 2, 3 regras de 3, ou 1, 2, 3 multiplicações na minha análise dimensional. Saí de miligrama, fui para grama de peptídeo, fui para mol de peptídeo, fui para mol de sulfato de amônio, chego em 3,5 vezes 10 a menos 3 mol. Aqui essa multiplicação, esse 2 vezes isso aqui dava 550,
Aí você pega o 1000 passa dividindo, vai dar 35 vezes 10 a menos 3 mol de sulfato de amônio. Como é uma questão de segunda fase, nem todo mundo entende o que é análise dimensional, eu vou colocar aqui o que são os fatores. Então, a gente circula quantidade de sulfato de amônio produzido em mol que foi pedido. E eu vou colocar aqui, o que é isso aqui que eu fiz? Conversão de massa. O que é isso daqui? Massa molar do peptídeo. O que é isso daqui? Proporção estequiométrica. Saí de miligrama, fui para grama, fui para mol de sulfato de amônio, cheguei na resposta. Olha como que tem início, meio e fim. É uma linha. Nada daquela bagunça de um monte de regra de três. Uma o cara faz a regra de três aqui, outra faz aqui, outra faz aqui, outra faz ali. Aqui você tem começo, meio e fim, fica muito mais bonitinho. Resolva, aprenda, faça por análise dimensional, que vai ser outra coisa seus exercícios de estequiometria. A qualidade melhora muito. Vamos para o próximo? Questão 4 é uma questão que vai tratar aqui de fertilizantes, né? Não sei se você já viu aqui ureia, fertilizantes que o pessoal utiliza no solo. Tá aqui uma imagem para a gente ver aqui o moço, o senhor, colocando numa plantinha. Então, beleza, questão 4 aí. Os acontecimentos globais recentes mostram a importância da oferta de fertilizantes nitrogenados, como amônia e ureia, para a manutenção da segurança alimentar da população mundial. Então, os fertilizantes eles aumentaram muito a produção de alimentos e se não tiver alimentos, as pessoas passam fome. Mas as pessoas passam fome só porque falta alimento? Não. As pessoas passam fome porque elas são privadas de dinheiro, de trabalho, de condições de comprar o alimento. A gente produz alimento no mundo hoje para 10, 12 bilhões de pessoas e joga fora e as pessoas passam fome. Então o problema não é falta de alimentos. Mas vamos lá. As mudanças na. Mas tem que ter alimento, né? Tem que produzir, tem que ter o fertilizante para as pessoas produzir o alimento. As mudanças na disponibilidade de gás natural impactam diretamente na produção de fertilizantes nitrogenados. As reações a seguir mostram o processo de formação de amônia e ureia a partir do gás natural. Então, gás natural é o CH4. Reage com água, forma esses caras aqui. N2 reage com H2, forma amônia. Amônia reage com CO2 e forma esse cara aqui, que é a ureia e água. Então tem que conhecer o metano, que é esse cara aqui, e tem que saber que a amônia é NH3 e tem que saber que a ureia é C-O NH2NH2. Tem que conhecer o metano, amônia e ureia para responder o exercício. Beleza. Qual o principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados? Metano, CH4, já falei, já vou colocar aqui na resposta, mas é esse carinha aqui da primeira reação. Outra forma de gerar H2 para a reação 2, então outra forma de gerar hidrogênio para a reação 2 é por meio da eletrólise da água, utilizando energia solar. Muito melhor. Escreva a equação balanceada de reação da eletrólise da água. Reação de eletrólise da água, água forma H2 e O2. Dê um argumento que justifique essa fonte de hidrogênio para tornar o processo mais sustentável. Então aqui você está utilizando energia solar e água para produzir hidrogênio. Suave, tranquilo. Aqui, o que você está utilizando para produzir hidrogênio? Metano, um combustível fóssil, uma coisa finita, que ainda emite um gás tóxico que é o CO. Então, olha só, ele está utilizando um hidrogênio aqui que a gente chama, eu não lembro agora especificamente a classificação, mas eu acho que esse daqui é o hidrogênio marrom. Tem o hidrogênio verde, tem o hidrogênio azul, tem o hidrogênio marrom. Esse daqui, se eu não me engano, é o marrom, que você pega um combustível fóssil e produz o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele usou um combustível finito, liberou CO, que vai ser oxidado, é um gás tóxico que, se for oxidado, vai causar efeito estufa e consome energia para fazer o processo. Já o hidrogênio vindo de energia solar e da eletrólise da água é um hidrogênio verde, porque a energia solar não emitiu gases do efeito estufa, né?
E a eletrólise da água, a água é uma matéria-prima aí abundante. A água é a matéria-prima para você produzir o hidrogênio. Aqui a matéria-prima para você produzir o hidrogênio é um combustível fóssil. Então, esse hidrogênio aqui, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, é o hidrogênio marrom, não precisava falar isso. E esse aqui, com eletrólise por energia solar, é o hidrogênio verde. E o C, o Brasil consome cerca de 6 milhões de toneladas de ureia por ano. Quem quer ureia é essa aqui. Considerando que toda a produção de ureia tenha o metano como partida, então toda a produção desses 6 milhões de toneladas veio de metano. Qual massa em toneladas, não é quilo, não é grama, é tonelada, de gás natural seria necessária para a obtenção de 6 milhões de toneladas de ureia? Considere o metano correspondente como 50% da massa de gás natural. Aqui a gente já tem estequiometria massa com pureza, né? O gás natural é 50%, o teor dele é 50%. Então, reações do gás natural, quem que é o principal constituinte do gás natural, escrever a equação balanceada da eletrólise da água, justificar por que ele é verde e fazer essa estequiometria massa. Temas aí das questões pra gente. Química ambiental, combustíveis, química ambiental, hidrogênio verde também, e estequiometria massa, só que com teor, pureza aí de um reagente. Beleza? Então, item A. Qual o principal componente do gás natural? O metano. Simples assim. Ponto final, já ganhamos nosso pontinho. B. Equação balanceada da eletrólise da água. Então, H2O, corrente elétrica, né? Formando H2 e O2. Balanceada. Equação balanceada. Tem que ter um 2 aqui para ter 4 hidrogênios no início, 4 hidrogênios no fim. 2 oxigênios no início, 2 oxigênios no fim. Então, a eletrólise da água produz hidrogênio e oxigênio. É uma reação muito conhecida e muito importante. Dê um argumento que justifique essa fonte de hidrogênio tornar o processo mais sustentável. Eu falei várias já. Né? O CO é tóxico, o metano é uma fonte, um combustível fóssil não renovável, energia energia solar não emite gases estufa, a matéria-prima água é uma matéria abundante, renovável, né? Quando você queimar esse hidrogênio, você vai produzir água, então a matéria-prima que acaba que ela é consumida para produzir hidrogênio e gerada no final da queima do hidrogênio. O hidrogênio obtido via eletrólise da água, movida a energia solar, torna o processo mais sustentável, pois 3 argumentos aqui para você pode usar. Não há liberação de CO no processo como no uso do metano. O CO é um gás tóxico, causa asfixia. Inclusive chuveiros aí a gás, né, que queima gás metano, faz combustão incompleta, muitas vezes por problema de manutenção leva pessoas a óbito por produção de CO, gás tóxico. Você poderia usar o argumento 2. A água, matéria-prima, é formada na queima do H2. Então, quando você queimar o gás hidrogênio, você produz água, diferente do combustível fóssil metano. Então, a matéria-prima água, ela acaba por fechar o ciclo, diferente do metano que acaba. Você usa todo o metano, uma hora não tem mais metano no mundo. E 3, a fonte de energia é limpa, não emite gases do efeito estufa. Então, poderia ser um desses 3 argumentos. Belezinha? Agora vamos para a nossa estequiometria massa-massa aqui, por análise dimensional, que vai deixar muito mais fácil essa conta aqui. Então, beleza. Então, a gente quer a massa necessária de metano para produzir ureia. Se eu tenho 6 milhões de toneladas de ureia, então eu tenho 6 milhões de toneladas de ureia. Isso foi o que eu obtive no final. Eu vou fazer a conta de trás para frente para eu descobrir a quantidade de metano. Então eu vou partir de uma unidade para chegar em uma unidade. Eu vou partir das 6 milhões de toneladas de ureia, vou achar a massa de metano e vou depois saber que o metano é metade e achar a massa de gás natural, porque ele quer a massa em toneladas de gás natural, não a massa de metano. Metade do gás natural é metano. Então vamos lá. Beleza.
Massas molares aqui, né? Ele deu massas atômicas aqui do carbono e hidrogênio. Do metano, CH4 é 16 gramas por mol, né? Porque o metano é o CH4. Da ureia, CO, parênteses, NH2 é 60 gramas por mol, você faria a continha, né? 12 mais 16, mais 14, mais 14, mais 4, né? Porque são 4 hidrogênios, mais 14, porque são 2 nitrogênios aqui. A gente tem as massas molares, agora a gente faz a resolução por análise dimensional. Então a gente começa aqui com 6 milhões de toneladas. 6 milhões, 1 milhão é 10 a sexta. Então 6 milhões, 6 vezes 10 a sexta, tonelada de ureia. Quero tonelada de ureia? Não, eu vou para grama de ureia. Por que eu vou para grama de ureia? Porque com grama de ureia eu uso a massa molar e chego em mol de ureia. Cheguei em mol de ureia, uso as reações químicas e descubro o mol de metano. Cheguei em mol de metano, vou para grama de metano e aí eu chego depois do metano no gás natural. Vamos lá, vamos devagarzinho. Saio de tonelada de ureia, 1 tonelada é 10 a sexta grama de ureia. Poderia sair de tonelada para quilo e de quilo para grama. Eu já fui direto aqui de tonelada para grama. Então, saí de tonelada de ureia, fui para grama de ureia. Uso a massa molar, 60 gramas de ureia é 1 mol de ureia. Corto aqui. Quero ureia? Não. Eu sei que 1 mol de ureia produz 1 mol de metano pelas reações lá, ó. Vamos voltar para a gente ver, ó. Tenha paciência aí. Ó, 1 metano produz 3H2. 3H2 produz 2 amônia. 2 amônias produz 1 ureia. Reação global, 1 metano produz 1 ureia. Beleza? Por isso que eu cheguei aqui que 1 ureia vem de 1 metano. Quero mol de metano? Não, 1 mol de metano tem 16 gramas. Agora, vou usar o teor de massa. Como que eu uso esses 50%? 50% em massa eu posso usar com a unidade que eu quiser. Eu posso falar que eu tenho 50 toneladas de metano em 100 toneladas de gás natural. Eu posso falar que eu tenho 50 picogramas de metano em 50 picogramas de gás natural. Porque é 50%. Eu posso usar esses 50 e esses 100 com a unidade que eu quiser. Como eu fiz a minha análise dimensional e cheguei, se eu fizesse a conta só até aqui, eu ia chegar na massa de metano necessário. Quero metano? Não. Então eu pego essa grama de metano e coloco aqui embaixo. O que eu quero? Eu quero a grama de gás natural, GN. Eu tenho 50 gramas de gás, desculpa, eu tenho 50 gramas de metano para 100 gramas de gás natural. Isso daqui é o teor, é a pureza do metano no gás natural. Só que eu quero o gás natural em grama. Não, ele me pediu em toneladas. Então eu vou usar agora que 10 a sexta grama de gás natural é 1 tonelada de gás natural. Veja, olha só, meu amigo. Aqui a gente teria que fazer 6 regras de 3, muita chance de você se perder no processo. Olha como a análise dimensional iria facilitar a sua vida na resolução desse exercício. Então, se você não manja de estequiometria e está aprendendo agora, recomendo fazer por análise dimensional. Se você está num nível inicial, troque para análise dimensional. Agora, você já é fera em estequiometria por regra de 3, aí continua com regra de 3, tudo bem? Mas eu recomendo muito fazer desse jeito que eu utilizo aqui. Beleza. Vamos identificar aqui as coisas? Então, eu comecei com tonelada de ureia, fiz uma conversão de massa, usei a massa molar de ureia, usei a proporção estequiométrica da equação global que 1 metano produz 1 ureia, usei a massa molar do metano, usei aqui o teor de massa do gás natural, do metano no gás natural, fiz uma conversão de massa. Aqui, ó, olha como que vai ficar fácil pra gente. Esse 10 a sexta aqui
corta com esse 10 a sexta aqui. Aí vai ficar 6 vezes 10 a sexta vezes 16 vezes 100 dividido por 60 dividido por 50. Esse 10 a sexta eu vou cortar com esse. Então, o que a gente chega aqui? A gente chega em 3,2 vezes 10 a sexta. Olha lá. Esse 10 a sexta é o 10 a sexta que sobrou. Ficou 6 vezes 100. 6 vezes 100 dá 600. 600 dividido por 60, 10. 10 dividido por 50, 0,2. 0,2 vezes 16, 3,2. Então, são contas que fica até fácil de fazer depois que você coloca tudo isso aqui. Um detalhe aqui, pessoal. Quando você está na regra de 3, você fez a primeira regra de 3, que seria essa. Aí você já tem que fazer a conta. Você já tem segunda regra de 3, faz a conta. Terceira regra de 3, faz a conta. Quarta. Então, aqui tem 6 regras de 3. Em vez de você precisar fazer conta toda hora na regra de 3, é como se tivesse uma regra de 3 emendada na outra e facilita a simplificação no final para você chegar na resposta. Então, recomendo muito, porque você só faz uma conta no final. Beleza? Vamos para o próximo? Questão 5, pessoal. Essa é a questão sobre o escurecimento da prata. Então, a oxidação de anéis de prata forma esse composto aqui que dá essa cor escura do anel, né? E aí a gente vai ver como que remove, como que ela é formada, como que se remove. É um clássico, né? A formação desses compostos aqui com a prata oxidada. Vamos ver? Então, questão 5, não tem nada no espaço de resposta, a gente já lê direto. O escurecimento de joias e artigos de prata ocorre a reação da prata na presença de oxigênio atmosférico, com compostos de enxofre presentes no próprio ambiente, às vezes até do nosso próprio corpo ali, né, do dedo e tal, formando sulfeto de prata, que é um componente de coloração preta que a gente viu ali no videozinho. Essa reação é representada a seguir. Então, 4 pratas metálica sólida reage com oxigênio gasoso, tem o ânion sulfeto aqui, né, do enxofre aquoso, ácido, forma o composto que dá a cor escura e água líquida. Uma das receitas caseiras ali, né, um clássico, isso aqui, gente, é um clássico. 1 zilhão de questão faz isso aqui. Uma das receitas caseiras para o clareamento da prata é descrita a seguir. Então, adicione uma solução aquecida de água, adicionar uma solução aquecida de água, sal de cozinha e bicarbonato de sódio em um recipiente forrado com papel alumínio. Então, você tem água, sal, bicarbonato num recipiente com papel alumínio ali. Adiciona o objetinho de prata no recipiente com essa solução, deixa agir por 10 minutos. Retira o objeto de prata e lava com água. Pronto, bonitinho, já está prateado de volta. É uma receita caseira que funciona. Considere os potenciais padrão de redução do alumínio e do sulfeto de prata, que são potencial de redução, alumínio reduzindo e formando alumínio metálico é menos 1,66 volt, e o sulfeto de alumínio recebendo elétrons e reduzindo, formando a prata metálica, menos 0,69 volt. Potencial de redução é o quanto essa redução quer ocorrer, né? Quanto maior o potencial de redução, maior a tendência de reduzir. Quanto menor o potencial de redução, menor o potencial para aquilo ali ocorrer. Então, como o alumínio tem um potencial de redução menor, ele tende menos a reduzir, né, comparativamente aqui. Mas vamos para o exercício. Escreva no quadro de folha de resposta o número de oxidação da prata antes do escurecimento, que é 0, né? Compostos metálicos aqui tem NOx 0, é prata com prata, o mesmo elemento ligado ali por ligação metálica, nenhum é mais eletronegativo que o outro, NOx 0. É substância simples, né? Se você decorou assim, eu não gosto, mas substância simples, NOx 0, né? Então, NOx da prata antes e no composto formado depois do escurecimento, que é o sulfeto de prata. Sulfeto menos 2, o total de prata mais 2, cada prata mais 1. A gente já vai montar isso daqui. E escreva a equação global balanceada
e calcule, então a gente vai ter que escrever a equação global balanceada e calcule a diferença de potencial da reação de clareamento da prata, restituição da prata metálica. A gente vai pegar a reação, escreva a reação global balanceada e calcule o potencial do clareamento. Então a gente vai fazer o quê? Pegar esse sulfeto de prata, formando prata, e o alumínio ali que foi utilizado na bacia, formando alumínio mais 3. Só que essa reação tem que estar ao contrário. E aí tem que fazer um balanceamento para ter a mesma quantidade de elétrons envolvidos. Essa daqui você multiplica por 3 para ter 6 elétrons. Essa primeira reação você multiplica por 2 para ter 6 elétrons. E ela ao contrário, corta os elétrons, corta tudo, a gente chega na equação bonitinha. Isso que a gente vai fazer no B. C. Outra receita caseira envolve o uso de pasta de dente. Olha só, que maravilha. E contém fluoreto na limpeza de objetos de prata por abrasão e polimento da superfície. Considerando que o potencial padrão de redução do flúor é mais 289, a presença de fluoreto contribui para a limpeza da prata? Justifique com base no potencial de reação. Então, potencial de redução muito alto, mas vamos ver como é que isso aqui acontece. Então, escurecimento de joias de prata, o clareamento, quais que são os temas aqui envolvidos, né? No item A, número de oxidação, e no item B e no item C, mostrar a reação global aqui no B, calcular a diferença de potencial, e no C fazer isso, só que comentar sobre a espontaneidade das reações, né? A espontaneidade é dada pelo ΔE. Se o ΔE está maior do que zero, se o ΔE está maior do que zero, a gente comenta sobre essa espontaneidade, se ela ocorre, se o fenômeno ocorre ou não, tudo bem? Então vamos lá. Item A aqui. Como que a gente vai escreva no quadro de respostas o número de oxidação? Ele não pediu para mostrar, a gente só vai falar o número de oxidação. Eu já tinha feito aqui de cabeça, né? Sulfeto de prata, Ag2S. O sulfeto tem menos 2, a prata é X. Como eu tenho duas pratas, é 2x, o sulfeto é menos 2. 2x menos 2 dá a carga total, que é zero. Então, se o sulfeto é menos 2, a prata tem que ser mais 1, porque menos 2, mais 1 vezes 2, mais 2. Então, cada prata é mais 1, total de prata, mais 2, total de sulfeto, menos 2. Mais 2 com menos 2 dá essa carga que está aqui em cima, que não aparece, que é zero. Então, o número de oxidação na prata sólida é zero. E o número de oxidação na prata no sulfeto de prata é mais 1. Pronto, resolvemos o item A. Equação global no clareamento. Então, encontrando a equação global na restituição da prata, o que a gente faz? A gente coloca aqui o sulfeto de prata reduzindo e formando a prata metálica e o sulfeto, como está aqui na reação. Por que essa reação eu estou colocando desse jeito? Porque é a restituição da prata. O composto escuro está sendo consumido para formar a prata metálica. Então, essa reação eu coloco desse jeito. Já a reação do alumínio, eu não coloco como uma redução. Eu coloco ao contrário, eu coloco o alumínio do recipiente forrado internamente com papel alumínio, eu coloco esse alumínio formando alumínio 3+, mais 3 elétrons. Como que a gente balanceia isso? Eu já tinha comentado antes. Se aqui eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 3, essa reação, a primeira, eu multiplico por 3, porque quando eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou ter um total de 6 elétrons. E essa segunda, eu multiplico por 2. Por que por 2? Porque 2 é o número de elétrons envolvido na outra. Quando eu multiplicar essa reação aqui por 2, eu vou ter 6 elétrons também. E aí corta e eu tenho a equação balanceada. Então vamos lá. A gente vai ter a equação global. Essa tem 3 elétrons envolvidos, multiplico por cima por 3. Essa tem 2 elétrons envolvidos, multiplico de baixo por 2. E aí eu vou ter, somo tudo, né? Esse sulfeto de prata, o alumínio, a prata metálica, o sulfeto e o alumínio 3+. Só que aí nestas quantidades, né? Como eu multipliquei aqui por 3, eu vou ter 3 sulfetos de prata. Este daqui por 3, eu vou ter 6 pratas. E como eu multipliquei esse aqui por 3, eu vou ter 3 sulfetos. E o alumínio? Multipliquei por 2, eu vou ter 2 alumínios e 2
cátions alumínio mais 3. Esta daqui é a equação balanceada, tá bem no rodapézinho, não sei se tá difícil de ver, vou subir um pouquinho. No meu, tudo isso aqui é no PowerPoint, viu, gente? É bruxaria, né? Mas eu faço todas minhas aulas no PowerPoint. Então, essa é a equação global balanceada. Bonitinho, tranquilo, suave. Calcule a diferença de potencial da reação de clareamento. Como que a gente calcula o ΔE, a diferença de potencial da reação dessa reação global? O ΔE, a diferença de potencial, vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Potencial de redução de quem reduziu, mais o potencial de oxidação de quem oxidou. Só que eu não recebo os valores de potencial de oxidação, apenas de redução. Então esse aqui está em vermelho porque ele é o contrário do potencial de redução. Então o potencial, a diferença de potencial, o ΔE, vai ser o potencial de redução de quem reduz de fato, que é o sulfeto de prata, menos o potencial de redução de quem oxida. Porque menos o potencial de redução de quem oxida é o potencial de oxidação que nunca nos é fornecido, tudo bem? Então eu vou pegar e colocar o potencial, o ΔI vai ser o potencial de redução da prata, e ela reduzindo aqui, ó, como aconteceu, é menos 0,69, e eu coloco aqui menos 166. Por quê? O alumínio 3+, se ele recebesse os elétrons e formasse o alumínio metálico, seria menos 166. Só que o que ocorre é para a direita. O alumínio está oxidando. Então eu não uso o potencial de redução daquela substância se ela não está reduzindo. Se ela não está reduzindo, eu uso ao contrário. Eu uso o potencial de oxidação, que é o contrário, menos 166. Então, o ΔE, né, a diferença de potencial, é só a gente fazer essa soma aqui e a gente chega que a diferença de potencial da reação é um valor positivo, 0,97 volt, né, que é a nossa unidade aqui. Se a diferença de potencial da reação é positiva, é uma coisa espontânea. Então, se o ΔE é maior do que zero, é um fenômeno espontâneo que vai acontecer normalmente, sem você precisar fornecer corrente elétrica. Então, se você pega o anelzinho sujo ali, com sulfeto de prata, põe na baciazinha com água, sal e alumínio, então ele vai ter a restituição da prata, e o alumínio ali que você colocou vai sendo oxidado tudo espontaneamente. No C, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que ao invés de usar alumínio, usar o flúor e ver se é espontâneo ou não. Então vamos lá. Caso ocorresse a reação global de óxido-redução, seria. Porque caso, porque eu não sei se ocorre ou não. Então aqui uma dificuldade do exercício seria a gente ver a reação envolvida no potencial de redução do flúor. Então o flúor F2 recebendo 2 elétrons forma o fluoreto. Então o flúor é esse aqui. Fluoreto é esse de cá. Então, o flúor recebendo elétrons para formar fluoreto tem um alto potencial de redução. O flúor quer muito receber esses elétrons para virar fluoreto. Vamos colocar aqui e ver o que acontece. Então, seria o sulfeto reagindo com o fluoreto, perdão, formando a prata metálica, o sulfeto e o flúor. E aí, o que a gente teria? Mesma coisa. Eu poderia colocar as duas reações aqui, mas ia ficar muito longo, muito extenso e não ia caber o espaço das contas. Mas você pode fazer a mesma coisa para chegar nessa reação global. Coloca essa reação aqui, aí você pega a reação do fluoreto e coloca aqui 2F- formando F2 gasoso, F2 que é o flúor, mais 2 elétrons. Nesse caso, como tem 2 elétrons e 2 elétrons, é só somar este cara com esse, produzindo este e você chega na reação global. Eu omiti isso. Então, o ΔE seria o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Quem que está reduzindo? O sulfeto de prata, porque ele está restituindo a prata. Então, potencial de redução de quem reduz, o sulfeto de prata reduzindo, o potencial de redução é esse, menos o potencial de redução de quem oxida. E aí fica menos 287. E aí você pega e faz a conta do ΔE, da diferença de potencial.
menos 0,69 menos 287. Soma aqui no caso, e você chega num ΔE de reação, chega numa diferença de potencial de menos 3,56. Por que que esse ΔE está tão baixo? Porque o fluoreto ele teria que virar o flúor. O fluoreto virar o flúor, gente, ele não quer. O fluoreto ele está estável ali. E é um potencial de oxidação que é muito impeditivo. E aí, como o ΔE está menor do que zero, então no primeiro caso, ΔE, diferença de potencial positiva, processo espontâneo. Na alternativa E, ΔE menor do que zero, a diferença de potencial da reação com o uso do fluoreto é negativa. ΔE menor do que 0 volts, ou seja, é um processo não espontâneo. Então, isso daqui de você pegar a pasta de dente, passar no anel de prata oxidado, ele vai limpar, mas por abrasão, não por óxido-redução. A prata, o sulfeto de prata não vai restituir em prata, não vai ocorrer, não é um processo espontâneo, isso não vai acontecer. Beleza? Muito legal e é um clássico. Beleza? Vamos para a última questão. Questão 6, pessoal, nossa última questãozinha aí da resolução da FUVEST 2023, segunda fase, e ela envolve titulação com EDTA. Vai ter uma animaçãozinha no meio do vídeo, não perca ela, que deu trabalho para fazer, onde a gente tem o titulante de EDTA aqui na bureta, que é essa vidraria, sendo adicionado aqui num Erlenmeyer com a solução que a gente vai titular de cobre. Vai ter uma animaçãozinha disso daí, não perde. Então vamos lá. Questão 6. Um processo típico de adulteração do leite envolve uma simples diluição com água. Então vou adulterar o leite, adiciono água. Essa adulteração pode ser avaliada pela quantidade de proteína na amostra. Segundo os pesquisadores do SENA-USP, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo, as proteínas do leite podem ser precipitadas com sulfato de cobre em meio salino, por efeito dos íons cobre. Pela quantidade de cobre 2 remanescente na solução, é possível calcular por diferença a quantidade de proteína na amostra. Então, eles não vão determinar a quantidade de proteína, eles vão precipitar toda a proteína com cobre, só que a quantidade de cobre que se adiciona é conhecida. Então, precipitou tudo. O que sobrar de cobre, você consegue descobrir por alguma técnica, que vai ser titulação, e aí sim a gente faz a conta e chega na quantidade de proteína. Então, A. Esboce na folha de respostas um gráfico na variação na concentração de proteína em função do volume de água adicionado do leite. Então, uma questão de diluição aqui, um gráfico de diluição. Vai adicionando água, a concentração de proteína vai diminuindo. B. Suponha que 1 litro de leite não adulterado foi tratado com uma certa quantidade de sulfato de cobre, de modo que toda a proteína presente na amostra se precipitou. Então, precipitou todo mundo. Se essa mesma quantidade de sulfato de cobre for utilizado em 1 litro de uma amostra de leite adulterado por diluição, que tem menos proteínas, a solução remanescente terá menor, maior ou mesma quantidade de cobre livre. Então, no leite correto, tem mais proteína. No leite adulterado, tem menos proteína. Quando eu adiciono o cobre aqui, precipita toda a proteína e sobra pouco cobre. Nessa daqui que tem pouca proteína, no adulterado vai ter pouca proteína. Como no adulterado tem pouca proteína, vai sobrar muito cobre em solução. Então, no leite adulterado, tem que ter maior quantidade de cobre remanescente. Por quê? Porque tem menos proteínas. A gente vai escrever essa resposta aí. C. Uma forma de quantificar o cobre 2 na solução remanescente é por meio da titulação, utilizando um agente complexante como o EDTA, que se liga no cobre, formando um complexo estável de coloração azul. Sabendo que o ponto final, né, quando está as concentrações iguais ali da titulação, de 10 ml da solução remanescente ocorre com 25 ml de EDTA nessa concentração aqui, então o ponto final de 10 ml de solução remanescente de cobre
é com 25 ml de EDTA. Eu tenho essa proporção aqui, 10 para 25. Calcule a concentração de cobre 2 em mol por litro nessa solução, considerando que a estequiometria cobre 2 EDTA é 1 para 1. A estequiometria cobre 2 EDTA é 1 para 1. Um EDTA complexa um cobre em 1 para 1. Ou seja, na viragem, o número de mols de EDTA e cobre são iguais. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Adulteração do leite com determinação da quantidade de proteína. A gente vai ter que fazer um gráfico de diluição. Então, aqui tem uma coisa comum que a gente vê em diluição, né? Por volume adicionado, você vai ver como que eu fiz aqui. Então, o gráfico de diluição com a concentração de proteína pelo volume adicionado de água, de um volume V de leite é... Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho o volume de leite V, tem um volume de leite V. Aí eu adiciono um volume de água igual ao volume de leite. Então o volume total agora é 2V. Se eu dobro o volume, o que acontece com a concentração? Cai pela metade. Então eu vou ter que fazer esse gráfico, ó. Volume adicionado. E aqui concentração. Veja que eu tenho 0 no início. O que significa? Que eu não adicionei nada de água. Então aqui é concentração de proteínas e volume de água adicionado em um volume V de leite. Aqui eu nem quis colocar unidades, ó. Aqui em 0 eu não adicionei nada. Em V eu adicionei o mesmo volume que eu tinha de leite, eu tenho de água. Então aqui em V eu dobrei o volume. Em 3V eu multipliquei o volume por 4. Porque eu tenho volume de leite e tenho 3 volume de água. Então aqui eu tenho um total de 4 vezes o volume inicial. Esse V aqui é o volume de água que eu adicionei num volume V de leite. E aqui eu multipliquei o volume total por 8, porque eu tenho V de leite mais 7V de água. Então vamos lá. Aqui eu tenho a concentração inicial de proteínas. Quando eu dobro o volume, a concentração cai pela metade. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu dobrei o volume. Então eu tinha 2V, V de leite mais V de água, fui para 4V. Dobrei o volume, a concentração cai de novo. Dobrei o volume de novo, a concentração saiu desse risquinho e foi para esse daqui. Então o gráfico, para você visualizar o que eu estou fazendo. Eu tenho aqui um volume, coloquei o leite vermelho aqui para ficar mais nítido, né? Na diluição eu tenho um V, adicionei um V de água, dobrei o volume, daqui para cá a concentração cai a metade. Agora, para essa concentração cair pela metade de novo, eu não posso adicionar mais um Vzinho, eu tenho que adicionar 2V. Aí eu tenho que dobrar de novo o volume para a concentração cair pela metade. Então aqui a concentração é C, aqui é C sobre 2 e aqui é C sobre 4. Aqui o volume inicial era V, aqui o volume é 2V, o volume aqui é 4V. Então agora a gente faz um esboço e olha que bonitinho. Então aqui, ó, é por volume adicionado de água no leite, beleza? Então eu tenho um volume V de leite e um volume adicionado na escala V aqui também, beleza? Legal. Agora a gente vai para análise aqui da adulteração do leite. Se o leite não adulterado for tratado e o leite adulterado for analisado aqui, o que a gente vai ter? Comparar com essa solução remanescente, né, de cobre e justificar. Então, a solução remanescente terá concentração de cobre 2 maior. Por quê? O que eu tenho adulterado, o leite adulterado, ele tem menos proteína. Se ele tem menos proteína, ele precisa de menos cobre 2 para precipitar. Ele precisa de menos cobre 2 para precipitar, vai sobrar mais cobre 2 remanescente ali na solução, vai sobrar mais cobre livre. Então, no leite original, precisa de muito cobre, sobra pouco cobrezinho livre. No leite adulterado com pouca proteína, vai sobrar muito cobre livre, porque precisa de pouquinho para precipitar.
Já é uma questão. A última questão da prova já fica mais difícil. Se começasse pelas questões mais difíceis, o pessoal já se embanana tudo. Então, geralmente o pessoal está fazendo isso. A prova vai tendo um gradiente de dificuldade e as últimas questões, a questão 6, na Unicamp é assim também, as últimas duas questões sempre são mais difíceis. A prova vai aumentando a dificuldade ao longo das questões. Item C agora. Ah, tá. A justificativa, né? A justificativa, que eu já te expliquei, é que no leite adulterado por diluição terá uma menor quantidade de proteínas do que no leite não adulterado, assim menos cobre irá reagir e mais estará livre em solução. Belezinha? Tudo muito qualitativo aqui, muito por cima. Agora no C, a gente vai ter que fazer uma conta aqui. Então, titulação. Esse item C, na verdade, nem é titulação, é retrotitulação. Porque você descobre a quantidade de proteína não titulando a proteína, mas titulando o cobre remanescente. Então você titula o cobre, descobre o cobre e aí indiretamente você descobriria a titulação. Então aqui na verdade o que está sendo feito é uma retrotitulação. Por isso que é um exercício, é um item até mais difícil. A proporção é 10 mililitros da solução remanescente para 25 mililitros de EDTA. E a proporção estequiométrica 1:1. Como a gente quer achar a concentração final em mol por litro, com 2 unidades, como que eu faço titulação por análise dimensional? Eu começo por essa parte roxa aqui, que é 10 mililitros por 25 mililitros de EDTA. 10 mililitros dividido por 25 mililitros, eu tenho 2 unidades e faço a minha análise dimensional, você vai ver como que sai. Então aqui é um tema de retrotitulação. Vou mostrar aqui a animaçãozinha que eu fiz, né? Então aqui eu tenho 10 mililitros da solução residual com cobre. Então tem cobre aqui. Na bureta, ele coloca o EDTA e liga. Então vai lá, ó, começa a pingar, o nível tá baixando, ó, tá baixando. Aqui vai formando o complexo azul e para. Forma o complexo azul e para. Olha lá a animaçãozinha que eu fiz. Tá baixando, tá baixando, tá baixando. Formou o complexo azul, para, fecha a torneirinha, fechou a torneirinha, formou o complexo azul. E aí, o que você vê aqui? É a proporção 1:1, usou, desceu, quanto que saiu? Do 0 foi para o 25, usou 25 mililitros do titulante de EDTA para esses 10 mililitros de solução de cobre. Esses 25 mililitros de titulante complexou todo o cobre residual que estava aqui. Então vamos ver na estequiometria agora, na análise dimensional. Então eu começo, ó, e esse coisa roxo aqui da questão são os dados do ponto final de titulação. Eu começo por isso. 25 mililitros de EDTA por 10 mililitros de solução. Eu deixo a solução embaixo porque ela vai me dar, nas conversões ela vai virar esse litro aqui, ó. Eu só vou converter o EDTA para mol de cobre, vai ficar mol de cobre por litro. Calma que você vai chegar lá. Então eu começo com esses dados de titulação e vou convertendo o mililitro de EDTA até chegar em mol de cobre e vou converter o mililitro de solução para chegar em litro de solução. Esse daqui é o mais tranquilo. Sair de mililitro de solução, eu sei que 1000 mililitros é 1 litro. Faço essa conversão de volume, tenho mililitro de EDTA por litro de solução, mas eu quero mol de cobre por litro de solução, não mililitro de EDTA por litro de solução. Agora eu saio de mililitro de EDTA e vou para litro de EDTA. Faço essa conversão de volume. Tenho a concentração de EDTA? Tenho. Eu não quero litro de EDTA. Coloco o litro aqui embaixo, corto o litro de EDTA e eu sei que eu tenho 1 vezes 10 a menos 2, ou 0,01 mol de EDTA por litro de EDTA. Tenho a concentração, ele me deu a proporção estequiométrica 1:1, essa parte marrom ou laranja, aí não sei como você está vendo, é essa proporção aqui, saio de mol de EDTA e vou para mol de cobre. Então, olha só, saí de mililitro de EDTA, fui para litro de EDTA, fui para mol de EDTA, fui para mol de cobre.
Isso daqui foi dado pelo texto, que é a proporção, e isso aqui são os dados do ponto final. Eu sempre faço titulação, começando pelos dados do ponto final, em volume. Fazendo essa conta aqui, 25 vezes 10 a menos 2, dividido por 10, corto 1.000 com 1.000, chego em 2,5 vezes 10 a menos 2, mol de cobre 2 por litro de solução. Cheguei na concentração de cobre 2 na solução remanescente. Olha só, 1, 2, 3, 4 regras de 3 ou 4 conversões na minha análise dimensional, e eu fui explicando aqui embaixo para o corretor: tem um início, tem um meio, tem um fim. Passa por análise dimensional. Olha como que fica muito mais bonita a minha resolução. Vamos ver de novo aqui a animaçãozinha. Então, tá aqui o cobre residual, tá aqui a bureta com EDTA, abre a torneirinha, abri a torneirinha, começa a pingar o EDTA, começa a pingar, começa a formar o complexo azul, começa a pingar, começa a formar o complexo azul, e eu fico com a mão na torneira. Fico com a mão na torneira, a quantidade de azul aumentou, fechei a torneira. Fechei a torneira, olhei aqui, 25 para 10, 25 para 10 é a minha proporção de ponto final. Vou convertendo esse EDTA até chegar em mol de cobre, converti aquele mililitrozinho para litro, cheguei na concentração final do meu titulado. Parti da concentração de titulante que eu conhecia, cheguei na concentração de titulado que eu desconhecia. Beleza, tá aí, olha que bonitinha que ficou essa resolução. Mostrei para você uma animação da diluição, mostrei aqui uma animação da titulação. Belezinha? É isso, resolvemos a prova A. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Na descrição tem alguma forma aí para você me apoiar com Pix, alguma coisa, se eu coloquei. Não sei se eu cheguei nessa situação ainda de já colocar a chave Pix, mas tá a chave mais atualizada. Deixa a sua inscrição, se você não é inscrito, deixa um comentário para dar aquele engajamento. E muito obrigado, você foi um guerreiro para ver esse vídeo super longo aí e ficou com 1h30 com essas 6 resoluções. Valeu e tamo junto. Falou!